Fala Tricolor, começa agora o Vai e Vem do Flu dessa terça-feira e a gente inicia o programa de hoje com a novela Alan, a interminável novela Alan. Ontem a gente achou que ela estava aí se encaminhando para um fim, mas tudo mudou no fim do dia, né? Vamos começar aí aos poucos. Primeiro, a Rádio Itatiaia deu a informação de que o volante Alan estaria fechado com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro compraria aí 80% dos direitos do Alan do Liverpool por uma proposta de 3 milhões de euros, cerca aí de 13,6 milhões de reais, que foi inclusive o mesmo valor oferecido pelo Fluminense, né? O Mário Bittencourt falou sobre isso na entrevista. A diferença é que o Atlético Mineiro pagaria esse valor à vista, enquanto o Fluminense pagaria em parcelas, né? Então o Liverpool acabou preferindo aí a proposta do Atlético Mineiro. Isso mais ou menos ali na hora do almoço que saiu essa informação. À noite, no fim do dia, teve aí uma reviravolta. O Fluminense aumentou essa proposta e ficou mais perto de conseguir a permanência do Alan. O Fluminense ia pagar aí 13,6 milhões de reais e passou a pagar 17,1 milhões de reais por 90% dos direitos do jogador. Ou seja, o site, quem deu essa informação foi o site All Sport, né? Que disse aí que a novela já tinha acabado, que o Alan permaneceria no Fluminense. Só que, nessa terça-feira, a Rádio Itatiaia, que foi a mesma que deu a informação de que o Alan já estava fechado com o Atlético Mineiro, disse que o jogador chegou a Minas Gerais nessa terça-feira junto com seu empresário para conversar com o Atlético Mineiro. Mas ele não estava fechado com o Fluminense? O que ele foi fazer lá em Belo Horizonte para conversar com o Atlético Mineiro? Acontece que, segundo a matéria publicada pelo UOL, o agente do atleta, o empresário do jogador, ele deu a palavra aí ao Galo de que ele fecharia com o Atlético, né? Então, o que vai acontecer agora? Porque o Alan já falou algumas vezes que ele gostaria de ficar no Fluminense, ele queria ficar no Fluminense, né? O Atlético fez a proposta, o Liverpool aceitou, o Fluminense fez aí uma outra proposta aumentando o valor, ficou mais perto de manter o jogador, só que ele tá indo para Belo Horizonte. Então nada faz sentido com nada, a gente tem que esperar aí os próximos capítulos dessa novela para saber qual vai ser o destino do Alan em 2020. Será que ele fica no Fluminense? Será que ele vai pro Atlético Mineiro? Só esperando para saber, e a gente só vai saber com certeza quando tiver um anúncio oficial, né? Seja do Fluminense ou do Atlético Mineiro, porque enquanto não tiver um anúncio, outras reviravoltas podem acontecer. Então vamos aguardar e torcer pelo melhor, né? Que o Fluminense consiga manter o Alan em 2020. E outro jogador que a diretoria do Fluminense batalha aí para tentar manter nessa temporada é o atacante Evanilson. Ele que tem vínculo com o clube até fevereiro desse ano, só que ele já tem um pré-contrato assinado com a Tombense de Minas Gerais, que é um clube comandado ali pelos mesmos representantes daqueles que representam o Evanilson, dos empresários dele, né? E tem outros clubes de fora aí que estão de olho no garoto, é o caso do Benfica, e os empresários estão tentando aí priorizar a saída dele para o exterior, mas o Fluminense está aí tentando a permanência dele, e nessa reunião que teve ontem, na segunda-feira à noite, que o Mário Bittencourt já tinha inclusive adiantado na entrevista coletiva que ele deu perto ali da hora do almoço, o Fluminense saiu otimista. O Paulo Angione e o Mário Bittencourt participaram aí dessa reunião e a expectativa é que eles definam nos próximos dias a permanência do Evanilson. O Fluminense está otimista de que ele vai ficar. Você gostaria que o Evanilson ficasse no Fluminense? Seria aí um bom reforço para o Fluminense a permanência do Evanilson? Coloca aí embaixo. E agora vamos para duas exclusivas do Netflu, duas em uma, do nosso repórter especial Paulo Brito. A primeira delas sobre o atacante Wellington Nem, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e jogou emprestado ao Fluminense no ano passado, né, em 2019. O futuro do atleta ainda está indefinido. Em entrevista ao site número 1 da torcida tricolor, o jogador falou sobre a situação dele, né? Ele disse que ele reiterou que ele gostaria de ficar no Fluminense, mas disse que tem outras propostas aí, outros clubes aqui do Brasil que entraram em contato com ele desejando a contratação dele para esse ano de 2020, né? A tendência é que tudo seja resolvido até quarta-feira. O Wellington Nem disse que tem uma reunião marcada aí nessa terça com o empresário dele e ele espera que até quarta o futuro dele já esteja definido. Então a gente vai ter que esperar aí um pouquinho para saber qual vai ser o futuro, onde que o Wellington Nem vai jogar em 2020. Será que ele fica no Fluminense? Será que ele fica no Brasil, mas em outro clube, ou volta para a Ucrânia? Vamos esperar para ver. E a segunda notícia é sobre o volante Orejuela, que foi vendido pelo Fluminense.
Ontem o Mário Bittencourt já tinha adiantado essa informação, né, na coletiva que ele deu lá no CT Carlos Castilho, de que o Orejuela não teria interesse em voltar ao Brasil e que o caminho natural seria a venda, né? O Orejuela foi vendido aí para o Querétaro do México em uma transação que o Fluminense vai receber pouco mais de 10 milhões de reais. Não era bem o valor que o Fluminense queria, né? O Fluminense queria aí algo em torno de 16 milhões, mas ainda assim foi um valor satisfatório, né? 10 milhões por um jogador como o Orejuela, e o Fluminense ainda deve ter aí um percentual numa futura venda do atleta, né? A expectativa é que o Fluminense consiga aí ainda ter esse percentual. Caso o Querétaro venda o Orejuela, num futuro breve o Fluminense também ganharia aí uma grana com um percentual do jogador. O que você acha dessas informações aí? Sobre o Wellington Nem, você gostaria que ele ficasse? Sobre o Orejuela vendido, vai fazer falta pro Fluminense? Coloca aí embaixo no campo dos comentários. E agora uma informação que pintou ontem, foi divulgada aí primeiramente pela Rádio Itatiaia, é que o Fluminense está muito próximo de fechar com uma dupla do Cruzeiro, o volante Henrique e o lateral esquerdo Egídio. Os dois, inclusive, nem treinaram, né, ontem na segunda-feira e também hoje na terça, o que indica que eles estão bem próximos aí de acertar a saída deles do Cruzeiro e, posteriormente, quando tiver tudo resolvido, acertar a transferência deles para o Fluminense. Os dois jogadores devem chegar ao tricolor, já tá... faltam pequenos detalhes para que isso aconteça, né? Mas devem ser de formas diferentes. O Egídio, ele deve rescindir o contrato dele com o Cruzeiro e acertar com o Fluminense em definitivo. Já o volante Henrique deve ser um empréstimo. Ele tem contrato aí com o Cruzeiro até o final de 2020 e ele seria emprestado até o final da temporada, né? Até acabar ali o contrato dele com o Cruzeiro, ou seja, empréstimo de 1 ano. No entanto, o empresário do Henrique, ele ainda espera fechar com o Fluminense por 2 anos, né? No primeiro ano, por empréstimo ali até o final de 2020, aí acabaria o contrato dele com o Cruzeiro e ele teria aí mais 1 ano, aí sim, em definitivo com o Fluminense. Então o Tricolor está muito próximo de acertar aí essas duas contratações e eu quero saber de vocês o que vocês acham delas. Você acha a contratação do Henrique uma boa? E do Egídio? Coloca aí embaixo e vamos discutir sobre esse assunto. E esse foi o Vai e Vem do Flu dessa terça-feira. Se você gostou, dá um like aí embaixo, que isso fortalece muito o nosso trabalho aqui no canal. Também não esquece de se inscrever por aqui. A gente bateu agora recentemente 30 mil inscritos, o canal tá crescendo aí aos poucos. E ativa o sininho também para você receber todas as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo, que dessa forma você vai ficar aí por dentro de todas as novidades do Flusão no mercado da bola. Vai saber primeiro do que todo mundo, beleza? Um forte abraço e saudações tricolores!